E aí pessoal, tudo bem? Última videoaula de geografia começando aqui no meu canalzinho do YouTube. Última videoaula de 2020, né? Vai saber 2021, mas eu vou abordar isso outra hora. No final eu falo das minhas ideias, dos meus planos aqui para o canal. Mas é o seguinte, vamos lá. A gente vai falar sobre as fontes de energia da Europa, Ásia e Oceania, que num primeiro momento ela ficou um pouco solta se você comparar com a videoaula passada, que falou um pouco mais das questões físicas desses três continentes, né? E de fato, na composição do currículo, ficou um pouco solto. É uma das coisas que uma das coisas assim que são minhas críticas. Eu acho que tem muito conteúdo que está solto, que poderia ter sido colocado em outra série, ou puxa de outra, enfim, dá uma mudança. Mas eu entendo que é porque para continuar o foco entre Europa, Ásia e Oceania. Mas ao meu ver, ficou um pouco solto as coisas. Acho que dava para ser melhor organizado. Mas enfim, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Tem que seguir o currículo. Seguinte, se você que está assistindo esse vídeo aqui e é do nono ano, ou mesmo que não seja do nono ano, tá? E tá aqui, mas não lembra as fontes de energia, o conceito básico, quais são suas características, né? Dá uma pausa nesse vídeo. Tem um outro vídeo meu aqui voltado para o pessoal do oitavo ano, mas que vocês podem assistir tranquilamente, que eu falo das matrizes energéticas. Eu explico como elas são, quais são as não renováveis, quais são as renováveis, né? E aí você assiste lá e volta para essa aula aqui. Ou então você continua assistindo essa aula aqui e depois assiste lá para tentar complementar. Eu acho que é bacana sempre a gente fazer isso, fazer esses complementos, tudo bem? Então, indo lá, deixando, né, de enrolação, indo direto para o assunto, vamos entender as fontes de energia focados na Europa, Ásia e Oceania. Para fazer essa aula aqui, eu me baseei em uma reportagem que eu encontrei do jornal Nexo, é um jornal digital, muito bom, por sinal, recomendo vocês lerem, né? Tem muitas reportagens bem trabalhadas lá, com bastante conteúdo, em que ele traz para a gente as principais fontes, a principal fonte de energia de cada país, né? E aí ele tem esse mapa, que eu achei muito bom a forma como eles fizeram, em que eles estão mostrando aqui pra gente, né, quais são os países em que a principal fonte de energia vem da água, então hidrelétricas, né? E qual é a principal gás natural, carvão, petróleo, nuclear, e os países que usam energia renovável, excluindo hidrelétrica, tudo bem? Então, que não seja hidrelétrica, tá? Bom, e o que a gente percebe, olhando para o mundo todo de forma geral? A gente basicamente está dividido entre três grandes fontes de energia, né? A hidrelétrica, o gás natural e o carvão mineral, tudo bem? Dessas três grandes, né, mais utilizadas no planeta, somente a hidrelétrica é renovável. O gás natural e o carvão não são renováveis, né, para gerar energia. Quando eu falo energia, eu não estou falando só de energia elétrica. Eu estou falando que a energia é necessária para tudo funcionar. Tudo bem? Então, não estou pensando só na eletricidade que chega na nossa residência, mas eu estou pensando também onde mais elas são utilizadas. Tudo bem? Então, o gás natural também é utilizado em caldeiras, o carvão também é utilizado, a hidrelétrica pode servir para mover motores, assim vai. Belezinha? Mas a gente percebe então, de forma geral, que a principal fonte de energia, as principais fontes de energia do nosso planeta, elas não são renováveis. Somente duas são renováveis, que é a hidrelétrica e as energias renováveis. Pouquíssimo utilizado, de forma geral, pouquíssimo utilizado. A gente consegue olhar no mapa aqui, que está em verde escuro, que são poucos países mesmo. Aqui na Europa teria que dar um close, a gente veria um pouquinho mais, mas de forma geral são poucos países em que a principal fonte é renovável, excluindo hidrelétrica. O restante é água. Justamente nos países que têm mais acesso à água, a hidrelétrica acaba sendo uma importante fonte de energia. Tudo bem? Outros países gigantescos também utilizam muito o gás natural. Aqui
A Rússia, por exemplo, aliás, a Rússia exporta gás natural. Tem tanto gás natural lá que ela exporta para outros países também, exportando aqui para a Europa, tudo bem? Que é uma das grandes causadoras de conflito ali em algumas regiões da Europa, que a Rússia quer dominar geopoliticamente falando, para conseguir passar seus gasodutos tranquilamente e poder vender para alguns países europeus, do leste, do oeste europeu, tá? E a gente tem aqui o carvão natural. Essa mesma reportagem, aí ela pega e divide por continente. Como no nosso caso, a gente vai falar da Europa, Ásia e Oceania, eu não trouxe os dados da África e nem das Américas, mas na descrição do vídeo eu estou deixando o link, tá? Para vocês verem essa reportagem, porque além do mapa e dos gráficos que eu vou mostrar, ela traz mais informações também, que eu acho que seria bacana vocês verem. Além, né, dessa reportagem do Jornal Nexo, eu vou também deixar para vocês alguns links de reportagens, são vídeo reportagens, desculpa, tá? Que o material do aluno traz sobre o uso de energia renovável, tá? Que são 3 reportagens bem legais que eu assisti, até gostaria de passar elas aqui por completo, mas acho que se eu fizer isso, o YouTube derruba meu vídeo. Tudo bem? Então não vou fazer isso, mas o link vai estar lá para vocês assistirem. Bom, Europa. Esse gráfico aqui, a um primeiro momento que a gente bate o olho, a gente não consegue entender. Então os gráficos e até com mapas, a gente precisa às vezes não tentar fazer uma leitura urgente, rápida. Vamos tentar ler com calma. Então esse gráfico, ele está mostrando para a gente os países europeus e quais são as suas fontes de energia e qual ela usa mais e qual ela usa menos. Tudo bem? Aí ele deu algumas cores. As renováveis estão em verde escuro, a hidrelétrica está em azul, nuclear, energia nuclear está em roxo escuro, é um roxo, né? No roxo escuro, roxo. Gás natural está em rosa, petróleo está em laranja, o carvão em amarelo e outras fontes não especificadas, provavelmente pequenas, solar, eólica, né? Biomassa. Ele colocou em cinza. O que a gente percebe? Tudo bem que a maior parte dos países europeus, elas tendem a utilizar a energia hidrelétrica, tudo bem? E uma grande quantidade de energia renovável. Se a gente parar para pensar no tamanho da Europa, continente europeu, eles precisam investir muito em energias renováveis, justamente porque a fonte deles para energias não renováveis é muito pequena, tá? Quais são os países que não investem, basicamente, em 2014 os dados? A gente vê aqui Gibraltar, que é somente petróleo, mas, gente, Gibraltar é pequenininho, tá? Então, basicamente, a fonte de energia que eles conseguem é o petróleo, a importação do petróleo. Bielorrússia, gás natural, e assim vai. Então, a gente consegue perceber que, de forma geral, a tendência europeia é apostar nas hidrelétricas e apostar nas energias renováveis. Mas, professor, todos eles conseguem produzir energias hidrelétricas? Não, tá? Muitos ali não tem como, não tem espaço, ou a quantidade de usinas hidrelétricas que existem, elas são pequenas, Malemar consegue ali abastecer o país. Então o que se costuma fazer? Se costuma comprar energia elétrica de outros locais, tudo bem? Então se costuma, um país que tiver uma grande quantidade de hidrelétricas, ele vende a sua produção para outro país. Então se constrói uma rede de cabos, né, de fios, que vai levar a eletricidade para aquele lugar, tudo bem? Tá? E, geralmente a venda, eles fazem um cálculo de quanto de energia tem que ser enviado para um lugar e quanto do outro, tudo bem? Mas de forma geral a gente percebe a Europa com uma tendência a utilizar a hidrelétrica, tá? Porém, gás natural e energia nuclear são bastante presentes no continente europeu. Eles precisam disso, tudo bem? Justamente pelo seu tamanho, tá? Na Ásia, o que a gente já percebe aqui na Ásia? Olha como muda, né?
como a gente vê uma tendência bem diferente se comparado com a Europa. Eu vou até voltar aqui. Na Europa, a gente percebe assim, o gás natural é pouco e a hidrelétrica vai aumentando bastante. Quando a gente já vai para a Ásia, olha a importância do gás natural ali naquela região. É muito forte, tá? Principalmente em alguns países que estão na Ásia, mas a gente localiza eles, geopoliticamente falando, no Oriente Médio, né? Em que a presença do petróleo e do gás natural é muito forte, mas o petróleo é utilizado principalmente para exportação, não para produção de energia para o país, e se usa o gás natural para a produção da energia, tudo bem? Porque exportar gás natural para outro continente é complicado, né? Você teria que basicamente construir um navio, não ia valer a pena. Você ia ter que construir uma tubulação atravessando o oceano, então não vale a pena, tá? Vale mais a pena então eles utilizarem o gás natural para eles. Desculpa. Vale mais a pena eles utilizarem o gás natural para eles e exportar o petróleo, tudo bem? Não que não possa utilizar o petróleo, mas não compensa economicamente falando. Porém, conforme a gente vai saindo do Oriente Médio, né, a maior parte desses países aqui estão no Oriente Médio, Turcomenistão não, mas próximo, a gente já percebe ali um aumento do uso das hidrelétricas, tudo bem? Então, uma região, a gente já consegue ver aqui, né, que o acesso à água já é difícil, né, para hidrelétrica e vai aumentando mais, ok? Hong Kong, aqui no caso, né, apesar de estar na China, a China ela tem uma dificuldade ali com a questão dos rios, tudo bem? Então Hong Kong, que está dentro da China, ela utiliza o gás natural e utiliza também o carvão, tudo bem? Não é à toa que Hong Kong e a própria China, de forma geral, né, ela apresenta altos índices de poluição do ar, justamente por causa do uso do carvão mineral. A China, atualmente, ela vem trabalhando na substituição do carvão mineral por fontes mais limpas, tudo bem? Que é o que a gente já percebe aqui. Apesar de Hong Kong ainda utilizar o carvão mineral, o restante da China, a gente já vê ali um crescimento das hidrelétricas, um crescimento de energias renováveis, mas também tem ainda a presença do carvão é forte, tá? Principalmente por causa das indústrias, tá? Tudo bem? E aí os locais que têm um grande acesso à água se utilizam muito mais as hidrelétricas, tudo bem? Tá? Então, a gente consegue perceber aqui que o carvão mineral e o gás natural são extremamente importantes para o continente asiático, tá? E aí, quando a gente cai na Oceania, para acabar, a gente já vê uma mudança, né? A Nova Zelândia, ela, por ser pequena e por ter um acesso fácil à água, ela se utiliza bastante da hidrelétrica, tá? A produção de água na na Nova Zelândia é muito alta, tudo bem? Então a gente já consegue perceber aqui uma grande quantidade de energia renovável e uma grande quantidade do uso das hidrelétricas, sendo o gás natural e o carvão não sendo necessário um uso tão intenso, ele pode ser um uso menor, tudo bem? A gente já vê na Nova Zelândia uma preocupação maior com o meio ambiente, tudo bem? Aliás, a Nova Zelândia vem aí se despontando, né, dos últimos anos para cá, e principalmente agora em 2020 com a questão do Covid-19, que é um país que tá tentando ser sustentável. Mas se você parar para pensar, galera, a Nova Zelândia é uma ilha, tudo bem? Uma ilha pequena. Dependendo do que acontece no planeta, a Nova Zelândia vai para baixo d'água, ou boa parte dela, tudo bem? Agora, a Austrália, a gente já percebe uma mudança, né? Principalmente aqui no uso do carvão, porque é um território muito rico em carvão, tá? Então, como é um território muito rico em carvão, eles preferem utilizar o gás natural. Além do mais, boa parte da Austrália é deserto, tá? Então, os principais rios, eles estão localizados no litoral, muito próximo. Então, utilizar a criação de hidrelétricas ali acaba não sendo muito vantajoso de forma geral, tá? Então se prefere dar
valor, dá uso ao carvão mineral, às outras fontes, mas, né, ainda tem uma quantidadezinha razoável do uso de energias renováveis, tudo bem? Mas de forma geral, vou até voltar para aquele mapa lá no começo, aquele bonitão, que a gente vê, opa, é esse. Que de forma geral, as fontes de energias utilizadas no nosso planeta ainda são aquelas que não são renováveis. Por isso que cada vez mais se cresce o investimento e a pesquisa em fontes de energias renováveis que vão ter um impacto menor no meio ambiente. Não que não vai ter um impacto, mas que o impacto seja menor. Tudo bem? Tá? Gente, essa é a última aula, é uma aula simples, uma aula tranquila, é mais para a gente ver no material do aluno, ele traz algumas situações bacanas de discussão do impacto no meio ambiente, mas eu já falei isso indiretamente no começo, né, do quarto bimestre. Eu também falo sobre os impactos na minha aula para o 8º ano sobre fontes de energia. Então, se eu ficar o tempo todo aqui falando dos impactos, fica redundante, fica cansativo até para mim. Tudo bem? E se para mim já fica cansativo, imagine para vocês que é mais fácil parar essa aula, só dar o pause aí e esquecer. E essa é a última aula do 9º ano de 2020, né? Só vai ter essa aula, mais a aula do 8º ano também sendo publicada. E eu vou dar uma pausa, né? Vou dar uns dias aí de descanso sem trazer vídeo nenhum, né, no canal, porque agora também, final do ano, começa fechamento de notas, correção dos trabalhos e tal. Então aí eu vou ter que me dedicar mais a isso do que eu já me dedico. Tudo bem? Porém, eu não vou abandonar o canal, eu não vou deixar ele muito tempo parado. A minha ideia é em dezembro, né, já voltar a trazer conteúdos aqui para o canal, trazer um pouquinho mais de jogos, né, e geografia, vou voltar a produzir meu podcast agora em dezembro sobre geografia e vou colocar o áudio aqui para vocês verem. E outras coisas interessantes que forem surgindo e eu vou colocando aqui no canal. Provavelmente ano que vem eu já retorno novamente com as videoaulas, porque ao que tudo indica, né, tô no dia da gravação dessa aula, né, a gente ainda vai ter um ensino híbrido, então parte em casa e parte na escola. Como vai ser toda essa dinâmica, eu não sei responder ainda, tudo bem? Talvez futuramente eu gravo um vídeo aí explicando como é que vai ser, para vocês entenderem, ok? Então é isso, pessoal, muito obrigado. Lembrando o pessoal do 9º ano que ainda tem que deixar um comentário nesse vídeo aqui para poder ganhar a nota de participação. E eu vejo vocês em breve com algum outro vídeo que não seja uma videoaula falando de geografia e alguma outra coisa assim. Quem sabe geografia e mundo pop, né? É legal, né? Dê sugestões. Quem sabe aí eu faço, mudo um pouco, tento mudar o fundo, né? Coloco um fundo falso, sei lá, não sei. Vou ver. Gente, então é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E eu vejo vocês em algum próximo vídeo. Até mais e bons estudos de geografia para todo mundo.